Na noite de 22 de julho de 44, soldados do Exército Vermelho chegaram a Majdanek, que era o primeiro grande campo nazista a ser libertado e estava localizado na Polônia ocupado pelos nazistas. Autoridades soviéticas convidaram jornalistas para inspecionar o campo e verem com os próprios olhos as evidências dos horrores que ali ocorreram. À medida que as tropas aliadas avançavam pela Europa contra a Alemanha nazista em 44 e 45, eles encontravam campos de concentração, balas comuns e outros locais dos crimes nazistas. Entre eles estava Auschwitz, que era o maior dos centros de extermínio localizado na Polônia ocupado pelos nazistas, que foi libertado pelas forças soviéticas em 27 de janeiro de 45. Estima-se que um mínimo de 1,3 milhão de pessoas tenham sido deportadas para esse campo, e destas, pelo menos 1,1 milhão foram assassinadas. Um dos perpetradores responsáveis por essas atrocidades foi Erich Moosfeld. Erich nasceu em 18 de fevereiro de 1913, então no que era parte do Império Alemão. Em 1927, ele concluiu 8 classes da escola primária e 3 anos depois ele obteve a profissão de padeiro. Nessa época, ele já era casado e tinha um filho. Em 30 de janeiro de 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha pelo presidente Paul von Hindenburg, e no mesmo ano, Erich entrou para a SA. Em 1937, ele passou para as SS, e em 1939, ele se tornou um membro do Partido Nazista. A Segunda Guerra começou em 1º de setembro de 39, quando a Alemanha nazista invadiu a Polônia. No ano seguinte, em 1940, ele se tornou membro da divisão SS Totenkopf, que era também chamada de Unidades de Cabeça da Morte, que era uma divisão de elite da Waffen-SS. Nesse ponto, a Waffen-SS era o braço militar da SS. A divisão SS Totenkopf, que foi nomeada pelo símbolo de caveira e ossos cruzados usados na gola direita dos seus uniformes, foram estabelecidas em 1934 pelo primeiro comandante de Dachau, e posteriormente ele foi inspetor dos campos de concentração. Essa unidade era uma unidade independente dentro da SS, que era responsável por administrar os campos de concentração e extermínio nazistas em toda a Alemanha e posteriormente na Europa ocupada. Essas unidades foram treinadas para se comportar com disciplina rígida e crueldade e para considerar os prisioneiros sob sua guarda como inimigos do Estado que deveriam ser destruídos se possível. Elas foram responsáveis por facilitar o que os nazistas chamavam de solução final. Em agosto de 1940, Erich entrou ao campo de concentração de Auschwitz, onde trabalhou como chefe dos comandos de prisioneiros e líder de bloco. Em novembro de 41, ele foi transferido para o campo de concentração de Majdanek, onde ele serviu como chefe de um crematório e também de uma unidade de comando que queimava os corpos dos prisioneiros assassinados. Foi no inverno de 41 para 42 que as autoridades do campo começaram a usar o Zyklon B para assassinar prisioneiros muito fracos para trabalhar, que estava sendo feito numa câmara de gás improvisada. As operações de assassinato em massa utilizando gás venenoso começaram em Majdanek em outubro de 42 e continuaram até o final de 43. Aparentemente, havia 3 câmaras de gás em Majdanek e pelo menos uma dessas 2 foi usada para matar seres humanos. A SS assassinou dezenas de milhares de judeus em Majdanek. A maioria deles chegou ao campo como trabalhadores forçados e morreu por conta das condições de vida brutalmente desumanas, ou foi morta nas câmaras de gás depois que os alemães determinaram que não podiam mais trabalhar. As câmaras de gás de Majdanek também foram usadas para matar prisioneiros de outros campos da região de Lublin, que já não podiam mais trabalhar. Algumas vítimas judias foram assassinadas nas câmaras de gás imediatamente após a chegada. Muitas, no entanto, foram mortas em operações de fuzilamento e muitas outras morreram de doença, fome, exposição ao frio e trabalho excessivo. Majdanek também continha instalações de armazenamento para roupas e também itens pessoais roubados dos judeus antes das suas mortes nos centros de extermínio de Belzec, Sobibor e Treblinka II. Erich foi um dos responsáveis por realizar uma ação codificada como Operação Festa da Colheita. No final de outubro de 43, trabalhadores judeus foram solicitados a cavar trincheiras supostamente para a defesa aérea. No entanto, os prisioneiros adivinharam seu verdadeiro propósito. Aproximadamente 43 mil judeus foram assassinados nos campos de concentração de Majdanek, Poniatowa e Tronik entre 3 e 4 de novembro de 43. Os prisioneiros judeus foram ordenados a se despir
e também entrar nas trincheiras previamente cavadas, e uma vez que eles estavam lá, foram subsequentemente fuzilados. Uma música alta era tocada para abafar o som dos disparos. A Operação Festa da Colheita foi executada após revoltas por parte dos prisioneiros judeus, sob ordens diretas de Heinrich Himmler, que era o chefe das SS. Esse evento se tornou o maior massacre individual de judeus realizado pelas forças alemãs durante o Holocausto. Em palavras simples, Erich era um sádico distorcido que gostava de maltratar os prisioneiros e celebrava quando conseguia assassinar um número significativo de pessoas em um determinado dia. Ele estava constantemente embriagado e carregava um cacetete grosso que usava para espancar prisioneiros até ficarem inconscientes sem motivo algum. Certa vez, ele percebeu que um prisioneiro havia sorrido para um carroceiro. Imediatamente, ele se aproximou dele e deu um soco no seu maxilar. Em seguida, ele começou a chutá-lo por todo o corpo, arrancando 3 dos seus dentes no processo. Em outra ocasião, Erich estava espancando um prisioneiro com as mãos. E quando esse prisioneiro caiu no chão devido aos golpes recebidos, ele pegou o cabo de uma pá e o enfiou na garganta do prisioneiro, deixando-o ali deitado com o cabo na garganta até que o prisioneiro morresse em grande tormento. Como chefe do crematório, ele andava pelo campo dizendo a prisioneiros aleatórios o seguinte: "Eu vou pegar você em breve. E estou avisando, eu vou te queimar vivo." Uma vez, uma jovem polonesa nos seus 20 anos soube que ela seria gaseada. Ao saber que ela seria morta, ela lutou pela sua vida e arranhou Erich. Ela gritou para ele o seguinte: "Porque eu tenho que morrer." E ele gritou de volta o seguinte: "Você será queimada viva." Erich então amarrou as suas mãos e pés e ela foi amarrada ao carrinho que carregava os corpos para o crematório. A jovem foi então empurrada viva para dentro das chamas do crematório. Havia frequentemente uma longa fila de prisioneiros em frente ao crematório, esperando para serem enforcados pelos homens de Erich nos ganchos da parede do crematório, e os corpos eram então queimados. Os prisioneiros enforcados nos ganchos eram escolhidos entre os mais fracos, em dias em que poucos prisioneiros haviam morrido no campo, de forma que a taxa de mortalidade fosse mantida em um nível fixo. De acordo com algumas testemunhas, Erich também se divertia jogando crianças pequenas, na sua maioria judias, dentro da câmara de gás. Jerzy Lang, que era um sobrevivente do Holocausto, testemunhou após a guerra como Erich se dirigia ao crematório com 2 crianças judias, uma em cada mão. Ele então entrava no crematório e Jerzy ouvia disparos de revólver. E para abafar os gritos durante essas execuções, o motor de um caminhão era ligado e esse caminhão ficava estacionado ao lado do crematório e normalmente era usado para transportar os corpos. Naquela época, os corpos eram levados de carro para a floresta onde eram queimados, já que o crematório antigo não dava conta da demanda. Quando o Exército Vermelho liberou o campo em 24 de julho de 44, ele estava praticamente intacto e menos de 500 prisioneiros judeus permaneciam vivos. As autoridades soviéticas convidaram jornalistas para inspecionar o campo e testemunhar as evidências dos horrores que ali ocorreram. Entre 80 mil e 120 mil pessoas pereceram em Majdanek entre outubro de 41 e julho de 44, o período em que o campo estava em operação. Em maio de 44, Erich retornou a Auschwitz, onde ele supervisionou os crematórios de Birkenau durante a liquidação de centenas de milhares de judeus húngaros. Birkenau, que era o maior dos mais de 40 campos e subcampos que compunham o complexo de Auschwitz, servia como centro de extermínio de judeus. No crematório, os seus comandos foram vistos espancando mulheres até a morte com bastões. Uma das suas especialidades era bater nas costas dos prisioneiros com seu chicote. Relatos apontam que Erich frequentemente exibia um sorriso no rosto quando aqueles que não obedeciam às suas ordens eram empurrados, às vezes vivos, para dentro da fornalha ardente. Em uma ocasião, Erich ficou furioso com os meninos judeus do gueto de Varsóvia. Depois de serem separados dos pais, os pobres meninos foram convocados para uma chamada geral. Porém, uma confusão se instaurou entre eles e as crianças se dispersaram. E depois de serem encontrados, eles foram enviados para as câmaras de gás onde foram mortos. Um prisioneiro judeu húngaro chamado Miklos, que também era médico em Auschwitz, disse uma vez que após Erich atirar na nuca de 80 prisioneiros, ele foi até ele para um check-up e estava com pressão alta. Quando Miklos perguntou se isso se devia ao fato de ele ter matado 80 prisioneiros, Erich respondeu com raiva que não fazia diferença para ele matar 1 ou 80 e acrescentou
que se a sua pressão estava alta era porque ele havia bebido demais. Em outra ocasião, uma garota de 16 anos sobreviveu à câmara de gás, o que era extremamente raro. O médico judeu pediu a Eric que poupasse a garota, mas o pedido foi negado e, para garantir a sua morte, ela foi baleada na nuca. Em agosto de 44, Eric foi enviado para a linha da frente, onde, entre outras ações, ele participou da batalha pela Hungria, mas após ser ferido ele foi enviado para o campo de concentração de Flossenbürg, na data de abril de 1945. Além das condições horríveis, em Flossenbürg, os alemães criaram condições de vida tão severas que os prisioneiros frequentemente cometiam suicídio. O pessoal nazista do campo frequentemente realizava execuções, punia os prisioneiros com chicotadas e ordenava chamadas gerais longas e extremamente exaustivas. O campo foi evacuado logo após a chegada de Eric, e durante a Marcha da Morte, ele foi visto atirando em dezenas de prisioneiros que estavam fracos ou doentes demais para caminhar. Por essas atrocidades, ele foi condecorado com a Cruz de Mérito de Guerra de segunda classe. Após o fim da guerra, ele teve que finalmente enfrentar a justiça e pagar pelos seus crimes. Ele foi capturado pelos aliados e em janeiro de 1947, ele foi condenado por um tribunal militar dos Estados Unidos à prisão perpétua. No entanto, pouco tempo depois ele foi extraditado para a Polônia, onde ele foi julgado novamente no julgamento de Auschwitz, que foi iniciado em novembro de 47 e com duração de 1 mês. Durante a guerra, Eric disse o seguinte a um prisioneiro político polonês: "Se vocês poloneses não fossem tão idiotas como são, nós não teríamos que queimá-los nos crematórios." No fim, porém, foi o Supremo Tribunal Nacional da Polônia em Cracóvia que considerou Eric culpado pelos seus crimes contra a humanidade e ele foi condenado à morte por enforcamento. Seu corpo foi posteriormente disponibilizado como material ilustrativo para estudantes de medicina da Universidade de Cracóvia. A família de Eric também não teve um destino melhor. A sua esposa foi morta em um bombardeio aéreo e o seu filho foi enviado para a frente russa.